A paz do Senhor, amadas Déboras, meu nome é Jaguaraci e eu venho trazer aqui uma breve reflexão para nós a respeito do tema do Desperta Débora, que diz: em Deus a força nunca se acaba. Baseado no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz: confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é rocha eterna. E duas palavras chamaram minha atenção nesse versículo, que é a palavra sempre e a palavra eterna, mostrando assim que Deus está no controle de todas as coisas, porque que quando nós confiamos, podemos confiar sempre no Senhor. E por que eu posso confiar sempre no Senhor? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, por isso que em Deus a sua força nunca se acaba. Quando você coloca a sua força em Deus, a sua força nunca se acaba. Ainda que você tenha vivido dias difíceis, momentos difíceis aí, vendo seus filhos fora do caminho do Senhor. Momentos difíceis esses que eu também tenho visto e que não me alegram nem um pouco. E nesses momentos difíceis, muitas vezes, as lutas, misturado com as lutas diárias, ainda que você tenha vida de oração, de leitura da palavra, e muitas vezes a gente começa a se deixar levar por tantas coisas negativas. E aí vem os pensamentos intrusivos, acontece uma sobrecarga emocional, a ansiedade quem tem, começa a avançar e você começa a perder o foco na fé e você esquece que em Deus a sua força nunca se acaba. Você esquece que Deus diz em sua palavra: confiai sempre em mim, porque eu sou Deus e eu sou a rocha eterna. E aí você se desespera, você começa a fraquejar, você começa a duvidar do agir de Deus, você perde a visão, você não consegue ver nada mais positivo na vivência dos seus filhos. E é aí quando você se debruça na presença do Senhor, quando você se coloca diante de Deus em humildade, dizendo: Senhor, perdoa minha fé fraca, perdoa, Senhor, os meus questionamentos, perdoa, Senhor, essa visão, Senhor, limitada que eu tenho, me dá, Senhor, uma visão alongada, aumenta minha fé, Senhor, tira as escamas dos meus olhos e faz ver que o Senhor está trabalhando no reino espiritual, ainda que eu não veja. Porque, minha irmã, uma coisa é certa: Deus está trabalhando no reino espiritual em favor do seu filho. E nós muitas vezes não estamos enxergando, por causa mesmo que nós muitas vezes damos lugar a pensamentos negativos em nossa vida. Mas Deus está indo ao encontro dos nossos filhos, Deus está fazendo, e na hora certa, na hora dele, o Senhor vai mostrar para todos aqueles até que disseram a você que não tinha mais jeito, e Deus vai dizer que tem jeito sim, e você vai continuar confiando no Senhor, e você vai continuar orando, e você vai continuar clamando, porque Deus é Deus. E não espere ver para crer, creia mesmo sem ver. Comece a louvar, comece a agradecer pelas vitórias alcançadas na libertação, na salvação do seu filho. Aqui na minha casa, quando acontece de eu ficar sozinha em casa, eu aproveito esses momentos para clamar ao Senhor, para me derramar na presença do Senhor e dizer a Ele: Pai, eu estou aqui aguardando, Senhor, o Teu agir na vida do meu filho, não é? Eu largo tudo que eu estou fazendo, porque na hora que a trombeta soar, eu vou do jeito que eu estou e vou largar tudo lá. Então, do mesmo jeito, eu largo tudo que eu estou fazendo e vou me derramar aos pés do Papai para dizer assim: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu estou aqui, Senhor, crendo, trabalhando a minha fé para que o Senhor, Deus, possa operar na vida do meu filho. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer, porque somente o Senhor, meu Deus, é que pode realmente fazer. Não há ciência, não há letra, não há medicina, não há nada que possa fazer. Só o Senhor é que pode fazer. E eu ainda digo o Senhor, porque, oh Deus, porque a minha força, Senhor, está em Ti, porque em Deus a força nunca se acaba, e é nele, segurando no Senhor, que eu vou, ainda que eu veja, que eu presencie coisas no meu filho que não me agrada, a minha força nunca se acaba, porque a minha força está no Senhor, é a força que nunca se acaba.
Por isso, amadas, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é rocha eterna. E Isaías trouxe essa palavra para o povo de Judá, que vivia uma vida de pecado, se afastavam do Senhor, e quando eles se viam em apuros, eles voltavam correndo para o Pai. E não foi somente no livro de Isaías, em toda a Bíblia, as 12 tribos de Israel sempre estão desagradando ao Senhor, vivendo vidas que o Senhor não planejou para eles e não ensinou a eles. E quando o povo se via em apuro, clamava ao Senhor, e Deus levantava profeta na terra, Deus levantava aqueles que são deles na terra, para poder falar ao povo: olha, confia no Senhor, porque com o Senhor é rocha eterna. E nós hoje, irmã, temos a palavra de Deus para nos apegar. Não deixe de ler a palavra, irmã, não deixe de orar, não deixe de jejuar, clame ao Senhor, coloque sua vida sempre no Senhor, separe um dia na semana para jejuar pelos seus filhos, para que Deus possa agir na vida deles, porque a força de Deus nunca se acaba. E se você crê que a força de Deus nunca se acaba, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te encorajar. Por isso ele diz: confiai sempre em mim, porque eu sou Deus, eu sou a rocha eterna. E é confiando no Senhor, minha irmã, que eu sigo na certeza de que eu vou falar aqui no Desperta Débora, em um áudio de reflexão, o que Deus fez na vida do meu filho. Profetize isso, minha amada, no seu viver. Já vai orando e agradecendo o que Deus vai fazer. Tenha sonhos proféticos, tenha pensamentos positivos, e o Senhor agirá na vida dos seus filhos para a honra e glória dele. O Senhor vai fazer, porque o Senhor é fiel e Ele faz aquilo que precisa nas nossas vidas. Amadas, o Senhor é fiel. Aleluias. Glória a Deus. Amém.